Seus filhos são adoráveis, ela disse na primeira vez que foi à mansão com aquele sorriso perfeito. Eu adoro crianças. Na frente de Mateus, Viviane fazia tudo certo, ou fingia de um jeito que dessa vez ele nunca desconfiou de nada. Perguntava pelos meninos. Sentava no chão com eles. Fingia se interessar pelas brincadeiras. Quando Pedro corria até ela, ela abria os braços e sorria para Mateus como quem diz, viu? Eu me importo. Mateus via aquilo e sentia um alívio enorme. Tinha encontrado. Finalmente tinha encontrado. Mas havia algo que ele não sabia. Algo que as câmeras da mansão poderiam mostrar e que a governanta havia notado faz tempo, mas não tinha coragem de falar. Quando Mateus saía, para o trabalho, para uma reunião, para qualquer coisa, Viviane mudava completamente. O sorriso sumia. O celular aparecia. Ela se jogava no sofá da sala e ficava lá, rolando a tela, sem olhar para os meninos uma vez sequer. Pedro se aproximava com um carrinho na mão, querendo mostrar. Ela desviava o olhar. Vai brincar no seu quarto, ela dizia, sem tirar os olhos do celular. Vai, sai daqui. Gabriel ficava parado no meio da sala, olhando para ela, esperando qualquer coisa. Um sorriso, uma palavra. Ela não dava. Henrique uma vez tropeçou e caiu perto dela, chorando. Viviane franziu a testa com impaciência, chamou a babá pelo interfone e voltou para o celular. Viviane não queria aquelas crianças. Nunca quis. Queria a mansão, o cartão sem limite, o sobrenome. Os meninos eram um detalhe inconveniente que ela fingia tolerar quando era necessário. Mateus não sabia de nada disso. Ele via só o que Viviane deixava ver. E isso, por enquanto, era suficiente para ele continuar acreditando que estava fazendo certo. Foi nessa época que Célia foi contratada. 28 anos, filha de uma família simples do interior de Minas, tinha se mudado para São Paulo em busca de trabalho depois que a mãe adoeceu e as contas acumularam. Ela era discreta, eficiente e nunca reclamava. Mateus mal tinha prestado atenção nela. Para ele, era mais uma funcionária entre tantas. O que ele não sabia era que Célia observava tudo, e que havia algo naquela casa que ela via com clareza, enquanto ele estava cego demais para enxergar. Os meninos eram solitários, não do jeito barulhento que todo mundo nota, do jeito silencioso que dói mais. Pedro ficava horas olhando pela janela. Gabriel comia devagar, como se a hora da refeição fosse a única atenção que recebia no dia. Henrique abraçava travesseiros à noite e chamava por uma voz que nunca respondia. Célia viu tudo isso. E não conseguiu fingir que não tinha visto. Era essa a escolha que mudaria o rumo da história inteira. E o que aconteceria naquela mansão, ninguém estava preparado para saber. Depois da bronca no quintal, Célia tomou cuidado. Fazia o trabalho em silêncio, evitava os meninos quando Mateus estava em casa e seguia as regras à risca. Mas os meninos não deixavam. Foi Gabriel quem começou. Na manhã seguinte ao incidente no jardim, ele apareceu na cozinha enquanto Célia limpava o fogão. Com 2 aninhos, ele ainda misturava as palavras, mas o que queria dizer chegava certinho. Sentou na banqueta, os pezinhos balançando no ar, e ficou olhando para ela. Célia continuou trabalhando. Depois de um tempo, ele apontou para ela e perguntou, com aquela voz pequenina. Célia vai embora? Célia parou o que estava fazendo. Olhou para o menino. O coração apertou. Por que você pergunta isso, meu amor? Babá foi embora. Outra babá foi embora. Tudo vai embora. Eram pouquíssimas palavras, mas carregavam grande significado. Célia se agachou na frente de Gabriel, ficando em sua altura. Eu não sei o futuro, meu amor. Mas posso te dizer uma coisa? O que eu puder fazer para ficar pertinho de vocês, eu farei. Ele olhou para ela por um longo tempo. Não entendeu muito, apenas acenou com a cabeça como criança de 2 anos faz. E sorriu, daquele sorriso que Mateus não tinha conseguido arrancar em anos. Aquilo foi o começo. E o que viria depois, nem Célia imaginava. Os 3 meninos começaram a aparecer onde ela estava. Com 2 aninhos, eles ainda cambaleavam quando corriam, ainda misturavam palavras, ainda se comunicavam metade com sons e metade com gestos. Mas o afeto era claro. Pedro ficava perto, agarrado no avental dela. Henrique a seguia pelos cômodos feito um patinho. Gabriel sentava no chão, perto de onde ela limpava, brincando com os próprios pés, só para não ficar sozinho. Ela falava da avó que fazia bolo de fubá no fogão a lenha, do rio onde tomava banho no verão, da horta que tinha um pé de tomate que nunca morria, não importava o que ela falava. Os meninos ouviam com os olhinhos arregalados, como se cada palavra fosse um presente. Vagalume! Henrique repetiu certa vez, sem entender direito o que era, mas sentindo que era algo bom, pela forma como Célia sorriu. É um bichinho que brilha no escuro, ela explicou, juntando os dedos para mostrar. Parece uma estrelinha voando. Henrique ficou olhando para os próprios dedinhos por um tempão, como se tentasse entender aquela magia. Um dia vocês vão ver um de verdade, Célia prometeu. Naquela semana, Mateus estava em viagem de negócios por 3 dias. E foi nesses 3 dias que Célia percebeu o tamanho do vazio que havia naquela mansão cheia de coisas. À noite, quando a última babá colocava os meninos na cama e saía do quarto, Célia ouvia, do corredor, Henrique chamando, todo santo dia.
Uma vozinha pequena repetindo a mesma coisa no escuro, como quem já sabe que ninguém vai aparecer, mas não consegue parar de chamar. Mamã, mamã. 2 palavras, e cada uma delas era uma faca. Na primeira noite, Célia ficou parada no corredor, segurando o próprio coração. Na segunda noite, ela entrou devagar, sentou na beirada da cama e cantou uma música que a mãe cantava para ela. Bem baixinho, sem acender a luz, sem dizer nada. Só cantou. Henrique parou em 3 minutos, pegou a mão dela no escuro e dormiu. Mas quando Mateus voltou da viagem, havia alguém esperando com uma história diferente para contar. E o pior ainda estava por vir. Viviane estava na sala quando ele chegou. Ela tinha ido de surpresa e tinha passado a tarde toda na mansão. Preciso te falar uma coisa, ela disse assim que Mateus entrou. Aquela faxineira sua está passando dos limites. Que faxineira? A Célia. Ela fica com os trigêmeos o tempo todo, entra nos quartos deles à noite, fica contando história, cantando. Isso não é trabalho de faxineira, Mateus. Você não sabe que tipo de pessoa ela é. Ela pode ter qualquer intenção. Mateus ficou quieto por um momento. Você estava aqui à noite? Fiquei até tarde. E vi tudo. Ela respondeu. Viviane cruzou os braços. Ou você manda ela embora, ou isso vai virar problema. Mateus olhou para Viviane. E pela primeira vez, sem querer, começou a comparar 2 tipos de cuidado. E o que viu o deixou desconfortável. Tem um momento na vida de todo pai em que os filhos falam mais alto que qualquer adulto no mundo. E quando isso acontece, mais vale prestar atenção.